Começamos agora o programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, emissora parceira do Canal Futura. O início do mês de novembro é marcado aqui no Brasil pelo feriado de Finados, uma data para lembrar das pessoas que já morreram. Pois então, vamos falar de morte? Para você, o que significa morrer? Muita gente tem dificuldade de falar ou até mesmo de pensar na morte, seja a sua ou a de alguém que você ama. A morte parece ser o inimigo comum a todas as pessoas em todos os lugares. Medo de morrer, medo de doença que possa causar a morte, medo da dor. Será que é possível superar essa ideia? Será possível vencer o medo? Não se assuste, é esse mesmo o assunto que nós queremos tratar no Rede de Olhares de hoje. A morte, um caminho que todo ser vivo há de trilhar algum dia, é verdade, né? Bom, vamos tentar quebrar tabus aqui, né? Porque parece que muita gente tem mesmo medo de falar sobre a morte. A nossa ideia hoje é refletir, é questionar, é trocar ideias sobre este processo natural que a gente não gosta muito de falar, né? Pelo menos é o que a gente ouve dizer por aí. Seja bem-vindo, professor Dagoberto Godoy, professor do curso de Medicina aqui da Universidade de Caxias do Sul. Muito obrigado. Professor Francisco Cury, do curso de Direito aqui da Universidade de Caxias do Sul. Tudo bem, professor? Tudo bom. Bem-vindos os estudantes do curso de Jornalismo aqui da Universidade e também do curso de Direito para participar conosco. E também o Hélio Belks, que veio para fazer a nossa parte artística aqui no programa. Bem-vindo, Hélio. Para começar, já para a gente saber se o pessoal tem medo ou não de falar sobre a morte, vamos acompanhar o que as pessoas respondem na rua quando a gente chama elas para falarem sobre este assunto. A senhora tem medo de morrer? Não. A morte é natural para todo mundo. Vai acontecer, um dia ou outro vai acontecer. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem um pouco de medo de morrer. No momento que tu tem fé, no momento que tu sabe que a vida tu veio, do pó tu veio e do pó tu volta, eu acho que tu tem que estar preparado, né, para o que der e vier. Para mim é natural. Às vezes tem pessoa que morre novo, outros mais velhos, outros com mais idade. Por que tu acha que as pessoas têm tanto medo de morrer hoje? Porque é o desconhecido, né? Ninguém sabe o que tem depois. Olha, eu acho que de repente são pessoas que não estão muito preparadas para a vida, né, também. Eu não sei, porque para mim não é dificuldade, para mim é uma coisa mais verdadeira que tem. Uma pessoa que está fora da realidade, né? Que isso é uma coisa natural, a gente nasce, cresce, morre. Eu penso assim, que a morte é igual ao nascimento. Tu nasceu, saiu de lá, tudo bonitinho, mas vê se você quer voltar. Eu procuro viver o presente da melhor maneira que eu posso. Então eu não penso na morte, eu penso na vida. É o que eu digo sempre, que Deus me deixe até que eu consiga fazer o que eu posso fazer, me defender, e depois me leve. Vamos começar o nosso bate-papo no estúdio, agora ao vivo, neste horário das 6h30 da tarde. Aliás, você em casa também pode participar conosco, viu? A gente ouviu as respostas na rua, mas você que nos acompanha nos municípios aqui da Serra Gaúcha pode participar pelo telefone que está na sua tela, 54-3218-2194. Ou se você está conectado à internet, mande mensagem pelo Twitter no @UXTV ou pelo facebook.com/UXTV. E agora sim, aqui no estúdio, o professor Dagoberto Godoy. Por que é tão difícil falar sobre a morte, hein, professor? Porque a morte sinaliza o final de uma etapa, que é a vida que nós conhecemos, e, para a maioria das pessoas, o início de uma nova etapa que realmente ninguém conhece como é. Talvez, né, professor Francisco Cury, seja essa questão do medo do desconhecido, que foi o que uma senhora falou ali na nossa enquete, né? Será que é mais ou menos por aí? A morte é o grande enigma da vida. Então, para se falar em morte, necessariamente a gente acaba falando na vida, né? Eu lembro um texto que eu li há anos atrás, que eu gostei muito do texto, de um russo chamado Nikolai Gogol. Ele escreveu um dos melhores textos literários do mundo, acho, chamado O Capote, né? Que era um homem simples que, na verdade, ele tinha poucos bens. E a gente acaba entendendo que a vida, ela
ela tem seriedade, ela tem importância para nós. Ou seja, nós conseguimos fazer e concluir projetos porque sabemos a brevidade da vida. Amália, você é estudante do curso de Direito, né? Também na enquete o pessoal falou que é um processo natural, né? Será que é por aí mesmo que a morte deve ser encarada para não ter tanto medo? Sim. Vou pedir para você aproximar o microfone um pouquinho, por favor. Sim, eu acredito assim, ó, é uma coisa, a consequência da vida é a morte. Então não há por que temer. Acho que tu tem que se preparar para a vida, porque a morte é uma coisa automática. Não tenho medo. Eu acredito que nós estamos aqui de passagem e acredito muito. Quando chegar a nossa hora, independente do tipo de acontecimento, a gente vai partir. E você em casa, se pudesse escolher a sua morte, vá pensando você enquanto a gente confere as respostas que o pessoal deu na rua. Se tu pudesse planejar uma forma de morrer, como seria? Olha, eu acredito que a melhor forma que tem sei lá. Eu acho que a melhor forma é dormindo. Morrer dormindo. Por quê? Porque aí eu não ia perceber que eu tinha morrido. Eu escolheria uma morte assim, súbita. Não num acidente de preferência, um infarto, alguma coisa assim que não pudesse sofrer. Eu não escolheria, né? Mas se um dia acontecesse, eu acho que queria que acontecesse uma coisa normal, que não incomodasse ninguém, sabe? Eu só não queria sofrer. Eu não gostaria de ficar paraplégico e cair, isso não queria. Sei lá, amando. A melhor forma que tem aí, a gente tá amando e dá um troço mal. O ideal para mim, por exemplo, assim, dormir e acordar já morto, como se diz. Só um soninho bem gostoso. Por quê? Acho que eu não ia sofrer, né? Cara, vai dormir feliz, tu vê todos os teus familiares, tu vai descansar e no outro dia tu acorda e já tá bem perto de Deus. Amando, né? O pessoal tava rindo aqui no estúdio, né? Amando em que sentido? A gente não pode também deixar a companheira ou o companheiro mal, né? De repente a gente morrer, né? Professor Dagoberto, que uma morte que não incomode, né? O pessoal falava, mas por favor, comente a nossa enquete. Esse bloco de opiniões reflete bem o paradoxo que nós vivemos na vida moderna. Porque a maioria das pessoas aceita o fato de morrerem como natural, mas a morte tem que ser indolor e rápida, de preferência dormindo. E isso cada vez é mais difícil no mundo moderno, porque com a tecnologia disponível oferecida pela medicina hoje em dia, e quando as pessoas entram em contato com um médico, se pensa que o médico tem certeza absoluta do que está fazendo. E certeza absoluta só existe uma mesmo na vida, é a morte. O resto são todos com uma situação de probabilidades, o quanto uma intervenção pode ajudar, o quanto outra. E essa dúvida é que faz com que, se a pessoa não se preparou durante a vida e se os seus familiares também não se prepararam para um momento de separação, faz com que muitas vezes ocorra o que a gente chama da medicalização da morte. Ou seja, ao invés de a pessoa ter uma morte digna, com o amparo dos seus familiares, sem dor dentro do possível, sem falta de ar, ela é muitas vezes levada a uma unidade de tratamento intensivo, muitas vezes com indicações duvidosas, porque as pessoas têm dúvida de quando parar. Meu nome é Marco. Eu tenho medo de pensar na morte dos meus parentes, assim. Na minha, eu não penso muito, mas acho que perder a mãe, o pai, os irmãos, isso deve ser bem complicado. Até eu queria ver do doutor, assim, é muito complicado falar para a família que o familiar acabou falecendo. Isso é um processo muito delicado? Ou mais ainda, se você me permitir acrescentar na sua resposta, quando o paciente está com alguma doença terminal, doutor, como é que se dá essa notícia para a família? Quando, em que momento se dá essa notícia? Não existe uma fórmula única, né? Porque o que nós temos que fazer é tornar essa passagem o menos traumática possível. Então, tem algumas coisas que são importantes nessa situação. Primeiro,
que a pessoa que esteja morrendo tenha um senso de controle da situação. Bom, mas como é que uma pessoa que está morrendo vai ter um senso de controle da sua situação? É muito simples. O que as pessoas acham que seja uma boa morte quando elas estão doentes? Elas primeiro querem ter amor e dar amor para os seus familiares. Segundo, elas querem ter o seu sofrimento amainado no que seja possível e amainado quando elas precisam. É muito difícil uma pessoa sentir dor por 1 minuto. Quando ela sentir dor, ela tem que ser tratada imediatamente. Terceiro, ela quer saber que as pessoas, ter certeza que as pessoas que ficam tenham um futuro garantido, vamos dizer assim. E quarto, as suas necessidades espirituais têm que ser sanadas. Professor Francisco Cury, essa questão do direito, como é que trata essas questões, já que nós falávamos aqui sobre a medicina, né? No direito brasileiro. O direito brasileiro, essa questão, ela é relativamente recente. Se temos dificuldade de falar sobre a morte, a ciência jurídica também tem isso. Mas ela entrou através do problema da distanásia. Aí acontecem alguns paradoxos dentro da ciência jurídica. À medida em que eu estou, a todo custo, mantendo a pessoa viva, então a população em geral começou a perguntar-se se isto era adequado. Porque tem um tipo de ética, por exemplo, a ética da compaixão. Mas a compaixão faz parte da vida. Então, isso se chocou com outro problema dentro do direito, porque nós vemos uma tradição judaico-cristã. E a vida ela é tida como absoluta, o bem absoluto. Então, o que nós estamos vendo nesse momento é a passagem ou o confronto de uma tradição que quer inaugurar uma outra tradição. Deixa eu conversar aqui com Hélio, que separou uma música bem especial para este finalzinho de primeiro bloco, né? Qual é a música, Hélio? Sim, quando eu fiquei sabendo do tema, né? Aí eu pensei, puxa, acho que Canção da América, do Milton Nascimento, nada melhor do que uma bela homenagem, né? Eutanásia dá ao paciente a oportunidade de decidir se quer continuar vivo ou não, através da retirada dos aparelhos ou supressão de medicamentos. Ortotanásia consiste em suspender o tratamento médico, deixando o paciente morrer naturalmente e de uma forma mais rápida. Procedimentos invasivos como cirurgias para a retirada de tumores não são feitos, mas o paciente pode continuar tomando medicamentos para evitar a dor. Distanásia representa atrasar o momento da morte, ainda que não haja esperança de cura para o paciente. Tá ok, a gente tem um contato aqui pelo telefone com a dona Clarisete, que é do bairro São Pelegrino, aqui de Caxias do Sul. Tudo bem com a senhora, dona Clarisete? Tudo mais ou menos. Tudo bem. Então, como é que a senhora encara esse processo da morte? Eu acho assim que ninguém está preparado para a morte. Se alguém disser que está, eu não acredito. Certo. Porque eu, como perdi a minha família em questão de pouco tempo, meu pai eu perdi numa quarta, minha mãe numa sexta, e a questão de 2 meses e meio eu perdi um irmão, quer dizer, eu fiquei sem ninguém na família. E a senhora... É difícil dizer que alguém aceita a morte, que vá para o outro lado, que a gente tem que se preparar para ela. Ninguém se prepara para ela. Eu, no meu ver, não. Professor Dagoberto, fazendo um apanhado aqui de tudo que a gente falava, já com abertos esses conceitos, então, de ortotanásia, eutanásia e distanásia. Professor, no estado de São Paulo, a gente sabe que há hospitais que têm setores em que os pacientes vão para lá sabendo que não vão passar por procedimentos invasivos, por exemplo, para retirada de um tumor ou outros procedimentos. Aqui no Rio Grande do Sul, há também estas alas em hospitais públicos, pelo menos? O senhor tem conhecimento? Não se tem alas específicas, né? Isso é um conceito que nasceu
principalmente na Inglaterra, dos hospices, que são hospitais especializados em ajudar a pessoa a ter um final de vida melhor sem que se faça nada de invasivo. Mas eu gostaria de pensar uma situação daquela que foi exposta na tela sobre a dor. A maioria das pessoas, quando imaginam que alguém vai solicitar pela sua morte, pensam em dor. E nos Estados Unidos, nos estados em que se tem o suicídio assistido ou a eutanásia como legalizada, já foram feitos trabalhos que demonstram o seguinte: não é a dor que leva uma pessoa a pedir para morrer. O que leva a pessoa a pedir para morrer é a desesperança e a depressão. E, interessantemente, quando isso foi detectado e a esperança foi tratada com um convívio maior e a depressão foi tratada através de medicamentos, aquelas pessoas que haviam solicitado por eutanásia deixaram de fazê-lo. Nós temos uma participação por telefone, Dona Terezinha, do bairro Mariane, aqui de Caxias do Sul. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Tudo. Então, Dona Terezinha, a senhora tem medo da morte? Não, não tenho medo, porque a gente deve viver o hoje da gente como se fosse o último dia da nossa vida. Já tive problema de saúde e ainda continuo enfrentando por essa tal doença silenciosa, picos de infartos, já perdi entes queridos, mas tudo isso se supera, assim como a gente, ao nascer, fica com toda alegria e tudo. Eu acho que só Deus mesmo para saber o dia da nossa morte. A senhora encara como naturalidade, morte, então? Não, e aceito bem natural. E vamos voltar para a área do direito, né, professor? Dessa questão de manutenção da vida, mesmo quando o paciente está em condições precárias, posso dizer assim, professor Dagoberto, precárias de vida? Terminais. Terminais, correto. Não, o direito, o princípio dele é a vida. Né? E a discussão, como eu estava dizendo, ela entrou no direito através da questão da distanásia. Mas também entrou com a arguição de desconsideração de princípio fundamental número 54, que foi a questão dos anencéfalos. Ah, é verdade. Que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Anencéfalos, para a gente explicar um pouquinho, os bebês que nascem com um tipo de anormalidade, má formação, né, professor? Não tem o cérebro. E na verdade, eles não têm muita perspectiva de vida, né? Ou nenhum. Nesse momento, é que essa discussão ela tomou conta do país. Foi um momento crucial dentro como está sendo várias vezes o Supremo Tribunal Federal, nesse momento também. Principalmente porque houve uma discussão de motivos religiosos, outro de motivos científicos, outro de motivos jurídicos. Daniel, na sua opinião, até onde deve ir a intervenção médica no caso de um paciente terminal? Olha, é complicado se tu pensar que tem toda uma família por trás dessa pessoa que também vai sentir falta dessa pessoa, então é complicado tu saber o que ele está fazendo certo e o que ele está fazendo errado, né? Eu trazendo para mim, seria complicado, por exemplo, desligar uma máquina sabendo que aquela pessoa vai morrer. O princípio da ortotanásia não nos permite que nós desliguemos nada, os médicos. O que a gente não pode é implantar novas coisas. Mas o que existe, por exemplo, se a pessoa está num respirador mecânico, ela já não vai mais viver porque perdeu a possibilidade. Não pode o médico chegar e desligar o respirador. Ele não deve colocar, se a pessoa apresentar uma outra complicação, uma nova infecção, por exemplo, ele não deve colocar um novo antibiótico. Mas o que está colocado já não se pode retirar simplesmente, né? É bom diferenciar. Ok, obrigado. Seu nome, por favor? Daniela, do curso de jornalismo também, aqui da UX, né? Na sua opinião, as pessoas, ainda nessa leva, né, devem ser, não sei se forçadas é a palavra certa, mas enfim, forçadas a serem mantidas vivas, com todo esse avanço da medicina que a gente tem para conseguir prolongar mais e mais a vida? Olha, eu acho que tudo depende do que a família. Eu sou muito próxima à minha família, então eu acredito que querer o bem do teu próximo. Então, essa questão de manter vivo
não vai ser mais uma escolha tua, porque tu não, talvez, dependendo do estado de saúde, não vai ser mais uma escolha tua, mas dependendo do que a família decidir. Professor Dagoberto, o Ricardo, nosso telespectador do bairro Exposição, ele quer saber se o coma induzido causa dor no paciente. Não, coma induzido não causa dor no paciente. A dor, ela não tem nada a ver com o coma. Né? O coma é a falta de consciência, de um estado de consciência. A pessoa fica como se estivesse dormindo, vamos dizer assim, mas ele não induz a dor. Tá certo. Vamos lá, colega, por favor. Esse assunto, na verdade, eu estava pensando enquanto o pessoal falava que a gente discute, desliga, não desliga, enfim, coloca mais remédio ou não. Eu lembrei de uma colega minha do colégio, ela tem a mãe dela que sofreu um erro médico e está em estado vegetativo no hospital, inclusive há uns 7, 8, 9 anos, eu não tenho certeza do tempo. Então, eu acho que quem somos nós, né, para falar se a gente não está nessa situação? Eu me coloco no lugar dela, assim, olha o tempo que a mãe dela está ali, é a esperança da vida, né? A esperança de, quem sabe, ter a mãe de novo, ter a esposa de novo. Então, a gente fala, caridade, enfim, compaixão, mas só para quem está na situação mesmo, né? Cura, eu quero dar 30 segundinhos para o senhor, que a gente está encaminhando para o encerramento do programa, para saber o direito, quanto que ele pode avançar nos próximos 10, 15 anos em relação a eutanásia e a ortotanásia. Na verdade, quem tem que avançar, sendo ciência social, é a própria sociedade. A sociedade é que faz com que o direito pense. Professor Dagoberto, 30 segundinhos para o senhor. A sociedade, eu acho que já se posicionou claramente ao aceitar esse passo que o Conselho Federal de Medicina deu de caracterizar a ortotanásia como uma atitude médica válida. E a maior parte da sociedade aceitou muito bem, porque as pessoas cada vez mais estão convivendo com o sofrimento ao final da vida e veem que esse sofrimento muitas vezes é um sofrimento fútil. E tudo que é fútil como sofrimento é uma situação que a sociedade não pode aceitar. Tá certo. Quero agradecer muito ao professor Dagoberto Godoy, do curso de Medicina, ao professor Francisco Cury, do curso de Direito, ambos aqui da Universidade de Caxias do Sul, a estudante de Direito, os de Jornalismo aqui da UX, obrigado pela vinda, ok? Obrigado a você que participou por telefone, que participou pela internet. Hélio Belks, obrigado, viu, pela participação. A gente vai encerrar com Somewhere in Time.